Paz em Cristo, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Queridos, tratando agora da segunda parte, né? Ou melhor dizendo, na terceira parte, eu gostaria de trazer algo mais aprofundado. Na segunda parte, nós falamos sobre a dimensão do ensino da Palavra de Deus. Tratei sobre 4 ferramentas importantes que eu acredito para um educador, para um professor, que seria informação, interpretação, ilustração e aplicação, né? Que eu falei. Que são coisas importantíssimas, eu creio, para que nós possamos desenvolver um bom projeto na área educacional. Muito bem. Agora, nessa terceira aula, gostaria de tratar sobre a questão da demonstração e aplicação dos 4 elementos daquilo que nós falamos na segunda aula. Repetindo, informação, interpretação, ilustração e aplicação. Vou falar desses 4 elementos demonstrando e aplicando. Como a gente pode fazer isso, né? E nada mais, nada menos, eu vou usar um exemplo do nosso grande professor, que seria Jesus Cristo, e vou usar Lucas, capítulo 4, para a gente fazer essa demonstração notável dessa aplicação desses 4 elementos que nós podemos ver nesse exemplo, né? Quando Jesus ele pregou na sinagoga de Nazaré. Primeira coisa que nós vemos nesse texto, Lucas capítulo 4, que Jesus ele leu o texto. No segundo ponto, Jesus ele explicou o texto sagrado. No terceiro, Jesus ele ilustrou o texto sagrado e no último ele aplicou o texto sagrado. Então, se você me permitir, gostaria de ler aqui a palavra que Jesus ele leu. Eu vou aqui em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 24. Ele diz: E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ele levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar aonde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Até o 19, verso 20. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos neles. E ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíram dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? E Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faça aqui em tua terra o que ouvimos e que fizemos em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Se nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na segunda aula, eu entendo que
o verso 16 e 24, Jesus, ele leu, né? Versículo 16. Jesus, ele começou a explicar a partir do verso 21. Ele explicou. Verso 21. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Falando dele próprio. Falando daquilo que ele realmente estava fazendo aqui na face da terra. Primeiro, ele leu o texto. Segundo, no versículo 21, ele explicou o texto sagrado. E ele, a partir do verso 25 até o 27, ele começou a ilustrar o texto. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quanto ao seu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Aqui ele ilustrou, simplesmente trazendo o quê? Referindo-se a Elias e uma viúva. Ilustrando-se, referindo-se a Elias e um leproso. Ilustrando. Mas a partir do verso 23 até o 24, ele aplicou. Quer ver? Jesus lhe diz, é claro, que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faça aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Aqui ele aplicou o texto sagrado. Aquilo que eu expliquei, que o professor, ele precisa esse tipo de aplicação. Nós precisamos, como educadores, ler o texto, né? Explicar o texto sagrado dentro do seu contexto, do seu conteúdo, ilustrar para que aqueles ouvintes possam realmente entender. E, ao mesmo tempo, precisamos trazer a aplicação para que todos aqueles que estão ouvindo chegassem no propósito de ser transformado pela graça e pelo conhecimento da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Deus abençoe grandemente.